A variante Delta do coronavírus provocou um rastro enorme de mortes e casos de infecção quando surgiu na Índia, em outubro de 2020. Hoje, ela já é responsável por 83% dos casos nos Estados Unidos e dominante também no Reino Unido. E provoca estrago ainda em países asiáticos, que têm recordes de casos e óbitos com o avanço da cepa, com destaque para a Indonésia. A mutação já foi detectada em pelo menos 111 países, segundo a OMS, e deve se tornar a principal no mundo nos próximos meses. Suas características preocupam os especialistas, porque, embora ela não seja necessariamente mais fatal, ela é muito mais contagiosa. Maria Van Kerkhove, líder técnica da resposta à pandemia na OMS, disse em uma live da organização no dia 20 de julho: a variante Delta, em um cenário no qual nem todos têm acesso à vacina, no qual há o aumento da mobilidade de pessoas com aglomerações e retirada de medidas de restrição, é uma loteria mortal que estamos jogando. Ela completou: essa não é a última variante de preocupação da qual falaremos. Não dizemos isso para assustar as pessoas, mas porque há muito que podemos fazer. No Brasil, a cepa já está em circulação em cerca de 10 estados. Nesse momento, o Rio de Janeiro lidera a lista e as mortes têm se concentrado no Paraná e no Maranhão. Alguns especialistas avaliam que a cepa já deve circular na maior parte do país, só não está sendo identificada nos dados oficiais por conta da baixa testagem. A pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, afirmou em um artigo que, neste cenário, o país não está preparado para lidar com a chegada da variante Delta. Por aqui, apesar de já terem se passado 6 meses do início da vacinação, apenas 16% da população está totalmente imunizada. O processo tem sido lento, com doses insuficientes para aplicações em massa, e há uma preocupação com a população que não retornou para tomar a segunda dose e que, portanto, não está totalmente protegida. Para completar a preocupação com o cenário no Brasil, há ainda a dificuldade de sequenciamento de cepas e testagem insuficiente. Nós, efetivamente, no Brasil, não sabemos o espalhamento dessa variante porque nós fazemos poucos testes. Um percentual pequeno das amostras que são coletadas, né, as amostras de RT-PCR, aquele exame do suave no nariz, poucos são enviados para fazer uma análise genômica, que a gente chama da vigilância genômica no Brasil. Um percentual muito pequeno, em torno aí de 0,1%, como em contraste, por exemplo, com o Reino Unido, que faz 10%, os Estados Unidos em torno de 6%. Então, fazemos muito pouco e precisamos efetivamente de ter um programa de testagem. Além disso, para a gente se preparar melhor para essa variante, nós já estamos avaliando outros estudos e vendo que aquelas pessoas não vacinadas e aquelas que estão no intervalo entre a primeira e a segunda dose têm uma chance grande de se contaminar, de se infectar com essa nova variante e aí progredir para um caso de maior gravidade. No caso da vacinação, a professora defende com ênfase que, primeiro, o Brasil reduza o período de intervalo entre a primeira e a segunda dose, o que ainda não é um consenso entre os estudiosos da pandemia, e, segundo, atue para chamar as pessoas que não retornaram para completar a imunização. É fundamental que a gente, pelo menos, foque em duas ações: ir atrás dos faltantes, aquelas pessoas que tinham que tomar a segunda dose e não compareceram, e avançar naqueles que estão aí, principalmente na faixa etária entre 50 e 60 anos, que tomaram a primeira dose e estão no intervalo, em geral aqui no Brasil, das duas vacinas que estão sendo mais administradas, a AstraZeneca e a Pfizer, esse intervalo aqui tem sido de 12 semanas. O Reino Unido, que também começou com esse intervalo de 12 semanas, já reduziu no início de junho para 8 semanas para as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer. O problema por aqui, no entanto, é falta de vacinas. À medida em que recebermos mais doses, isso já pode começar a ser feito na avaliação da epidemiologista. Os sintomas da variante Delta também podem enganar. Diferentemente do que estávamos acostumados com a primeira cepa do coronavírus, efeitos mais particulares, como falta de olfato e dor no corpo, estão menos presentes agora com a nova variante, mais parecida com uma gripe comum. E isso também traz um problema. Nós temos visto aí que os sintomas iniciais
são mais leves, semelhantes à gripe comum, e isso pode retardar aquela procura pelo exame, pelo diagnóstico. Por isso, a especialista recomenda: é importante, já nos primeiros sinais gripais, procurar fazer o exame. É importante procurar um serviço de saúde para fazer um teste, para descartar a Covid, porque nós também estamos num momento de circulação de outros vírus, né? Nós temos outros vírus respiratórios circulando nesse momento, que é o nosso inverno, então nós precisamos pensar que qualquer sintoma de gripe pode ser Covid e precisa, então, ser feito o teste diagnóstico para descartar se é Covid ou se é uma outra síndrome respiratória. A atenção da Delta se divide com as variantes Lambda, C37, detectada pela primeira vez no Peru, e Gama, a P1, conhecida inicialmente como cepa de Manaus e considerada a principal responsável pela segunda onda no Brasil. As duas estão presentes em maior quantidade na América Latina. Ainda não dá para precisar se a variante Delta será responsável por agravar a pandemia no Brasil em um momento de queda no número de casos e mortes com o avanço da vacinação, mesmo que lento. Mas uma coisa é fato, ela tem provocado bastante tensão e mudado estratégias de contenção da pandemia, mesmo em locais onde a taxa de vacinação está avançada, como na Europa. Então, a precaução precisa ser total.